O primeiro sinal vital que a gente vai falar agora nessa aula é a temperatura. No trauma, tem uma diferença do clínico. No trauma, interessa para mim, que sou socorrista, acompanha o slide, se o paciente está quente ou frio. Então, no trauma, pessoal, eu vou estar com a luva, eu puxo a luva aqui na minha mão e encosto na testa do paciente. Para mim, só importa no trauma se ele está quente ou frio. Lá, quando eu falo em atender um paciente clínico, que ele pode estar com uma suspeita ali de uma hipertermia, pode estar com febre, ou pode ter ali um sinal de infecção, e aí ele vai estar com febre também. A febre geralmente é um sinal de infecção. Então, no clínico, eu vou ver quanto está essa temperatura, com o termômetro. Mas no trauma, só interessa para mim, socorrista, se o paciente está quente ou frio. Perfeito? Trauma, quente ou frio. No clínico, eu avalio realmente quanto está essa temperatura. Tá bom, pessoal? Olha o slide. Se eu tenho um paciente que está com a pele fria e pegajosa, então, olha só, eu estou falando no paciente clínico. Se eu tenho um paciente que está com a pele fria e pegajosa, pode ser que ele esteja numa crise de hipoglicemia, ou num choque hipovolêmico também, ou também pode ser que ele esteja desmaiado, a pressão baixou. Então, essa temperatura vai indicar, tocando na pele, lembra que eu falei do trauma, eu toco na pele? No clínico, se eu tocar na pele, eu consigo verificar isso também, tá, pessoal? Não precisa aferir a temperatura para ver que ele está com a pele fria, tocando e pegajosa. E se ele está com a pele quente e está seca, um choque neurogênico. Então pode ter acontecido essas duas maneiras ali, tá? Crise hipoglicêmica, choque hipovolêmico ou choque neurogênico. Vocês vão ver mais para frente. Próximo slide, pessoal, ele fala ali sobre quanto é a temperatura ideal. Isso aqui, pessoal, é atualizado, tá? Vale para o ano de 2026. Em 2025 atualizou. Quanto que é a temperatura? Quanto que começa a febre? A partir de 37,5, com a temperatura axilar. Então hoje a gente tem ali dentro da nossa ambulância, na bolsa de sinais vitais, o termômetro de testa. Mas ele é tão variável que não é tão confiável. Se eu quiser saber realmente, coloco aquele termômetro debaixo do braço do paciente e espero. O de testa, pessoal, ele pode sofrer várias variações. Se o paciente está no sol, por exemplo, e eu vou aferir, é óbvio que vai dar mais alto. Então ele não é tão fidedigno assim, certo? Então o mais ideal seria o termômetro axilar ali para nós dentro da ambulância. Próximo slide, pessoal, ele fala o seguinte, que a temperatura do ser humano é mais ou menos entre 35 e 37,5, sendo que as extremidades do corpo ela pode ter menor temperatura, tá? O limite de temperatura que o nosso corpo ele suporta, ele já começa a apresentar falhas se a temperatura for menor que 35 graus ou maior que 42 graus. Mas aí tem um porém. Idoso, pessoal, idoso. Às vezes você vai aferir a temperatura dele e ele não está sofrendo mal nenhum e está um pouquinho menos de 35. Ele já está ali numa hipotermia, mas ainda não é caso de correr com ele, entende, pessoal? Às vezes o idoso está tranquilo contigo ali, você vai ver o que está acontecendo com ele, outras patologias que não tem nada a ver com temperatura, mas eu vou olhar ali a temperatura está menor, tá? O próximo slide ele diz o seguinte, ó, mesmo com alterações pequenas, o corpo já sente mudança. Quando eu tenho um calor 40 graus, por exemplo, aqui tem 40 graus interno, e pessoal, não existe aquilo de febre interna, febre é febre. Então se você já ouviu falar assim, o termômetro não deu febre, mas eu estou sentindo que eu estou com febre, então pode ser febre interna? Não existe isso. Febre é febre, tá, pessoal? Febre é febre. O slide diz ali que com 40 graus, por exemplo, o corpo já tem um excesso de calor. É uma hipertermia, hiper é de muito, termia é de temperatura, hipo é de pouco ou baixo, termia é de temperatura. Então, quando o corpo já está com um excesso de calor, pode ocorrer um risco de insolação se você continuar no sol, é óbvio, né, pessoal? E quando eu tenho um excesso de calor ali, o corpo tenta regular a temperatura através de suor. Com 42 graus Celsius, é só uma curiosidade para vocês, as proteínas começam a cozinhar e o corpo entra em pânico.
Então é isso que a febre faz quando entra ali um agente nocivo no teu corpo, uma bactéria, um vírus. Ele tenta aumentar a temperatura para cozinhar o vírus. É isso que é a fisiopatologia do seu corpo quando você está com febre, tá, pessoal?